pessoal! Deus abençoe você. Olha, começa o nosso primeiro Faithcast de Boston. É um prazer estar aqui com meu amigo, irmão em Cristo Jesus, Sérgio Filho. E aqui quem vos fala é o pastor Moura, da igreja MSBN Boston. E você hoje tem o prazer de estar aí conectado conosco. E nós vamos estar, Sérgio, conectando com Deus durante Amém. esses minutos que nós vamos estar aqui neste bate-papo bacana, nesse primeiro podcast da MSBN de Boston. Sérgio, é um prazer estar aqui com você. As suas considerações iniciais. É uma honra, primeiramente, né, podermos estar aqui nos reunindo nesse grande ato, né, que é iniciar um podcast aqui em Boston da MSBN. É uma honra poder estar junto com o pastor Moura, né? Meu nome é Sérgio, eu tenho Sérgio Filho, eu tenho 23 anos, também faço parte daqui da MSBN em Boston, né? Tô desde o início, desde que começou esse projeto, eu tô aqui junto com o pastor Moura. Temos caminhado junto, tenho caminhado junto com a juventude aqui da MSBN e é uma honra a gente poder iniciar esse projeto, mais um dos projetos, né? Não é o primeiro e também não vai ser o último, mas mais um dos projetos aqui da MSBN de Boston. Faithcast Boston, não é, Sérgio? Conectando as pessoas com Deus. E o nosso objetivo aqui é de conectar os nossos telespectadores com Deus, não é? Estarmos juntos para fazer aí a obra de Deus. Lembrando que nós estamos fortalecendo a fé das pessoas através destes podcasts e é o primeiro que hoje nós estamos começando aí, não é? E com certeza vai ser bênção demais, né? Fortalecendo a fé, ou seja, onde a fé, a vida se conecta, né? Glória a Deus. Então, nós estamos trabalhando nesse prisma sobre Faithcast Boston e com certeza hoje o nosso convidado Sérgio Filho, nosso querido irmão, conectando-se com Deus é o tema deste podcast de hoje. Sérgio. Ah, bom, eu creio que eu adorei o tema, né? Para iniciar, eu adorei o tema, porque é a caminhada cristã, a nossa vida cristã, ela é essa grande conexão. Desde o início, Deus tem buscado se conectar com a humanidade, desde a criação, Deus tem buscado relacionamento, né? Ele tem, desde o Éden, no Éden ele buscou relacionamento, depois da queda ele busca relacionamento através dos altares. A gente vai ter o templo, a gente vai ter, né, ou no Novo Testamento, Cristo vindo para conectar de novo o homem a Deus. Então, assim, a base da nossa caminhada cristã, a base da nossa vida cristã é se conectar com Deus e viver, experimentar, né, da graça, experimentar da glória de Deus sobre as nossas vidas. Maravilha. O Sérgio é um menino novo, né, um rapaz bem novinho, tem grandes experiências com Deus. E Sérgio, fala um pouco aí da sua vida, quantos anos você tem, quantos anos de América e de onde você é do Brasil, né, e está aqui com este vigor, com esta graça toda. Fala um pouquinho da sua história. Bom, eu sou de uma cidadezinha bem pequena, né, eu sou de uma cidade no interior de Minas, é uma cidade chamada Jampruca, né, perto de Governador Valadares, né, Jampruca mas quase não tem nem no mapa, é uma cidade bem pequena, a gente tem cerca aí de 5.000 habitantes, bem então é uma cidade pequenininha. bem pequenininha, né, tô aqui nos Estados Unidos já há 6 anos, vim viver o sonho americano, como muitos falam. Eu comecei a minha vida cristã lá no Brasil, comecei a minha caminhada cristã no Brasil com cerca de 16 anos, mais ou menos, né. A família da minha mãe é uma família protestante, a família do meu pai é uma família católica, então eu vivi nesse impasse entre a católica e a protestante, mas com 16 anos eu tomei uma decisão de seguir a igreja católica, então foi quando eu me converti, onde eu vivi as minhas primeiras experiências. Hoje não faço mais parte da Igreja Católica por algumas questões doutrinárias, mas tenho um grande carinho pela Igreja Católica, né. Mas não estou lá mais, mas foi onde eu vivi as minhas primeiras experiências, foi onde eu conheci a Cristo, onde eu vivi o meu primeiro amor, por assim dizer. Foi onde eu conheci, né, quem era Deus, foi onde eu entendi a graça de Deus sobre a minha vida, foi onde eu tomei a decisão maravilhosa da minha vida, né, que é a decisão de seguir a Cristo, de ter a Cristo como meu único e suficiente Salvador.
E quanto tempo você já está caminhando, assim, com Cristo, já está tendo essa experiência, assim, com o Senhor? Quanto tempo de caminhada você tem com Jesus? Olha, eu iniciei a minha caminhada cristã com os 16 anos, hoje eu tenho 23, né, mas durante essa caminhada, quando eu vim para a América, é bem interessante que quando eu cheguei aqui, eu vivi talvez uma queda que muitas pessoas possam viver na vida, que foi acreditar que eu poderia sustentar a minha fé sozinho, Sem sem igreja? sem igreja, né. Foi quando eu me desconectei das pessoas, eu achei que eu poderia sustentar minha fé só entre eu e Deus, né. Eu falei: "Eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de um templo para poder congregar, eu posso viver e manter a minha fé sem conexão com pessoas". E foi onde eu caí, assim, na minha caminhada cristã, foi onde eu percebi que é muito mais fácil quando eu tenho um irmão do meu lado, é muito mais fácil quando eu tenho alguém para me aconselhar, é muito mais fácil quando eu tenho alguém para estar do meu lado. A Bíblia fala que é melhor quando nós caminhamos de 2, né, porque se um vem a cair, nós temos outro para Se levantar, levantar. e às vezes as pessoas acabam caindo nesse desleixo de achar que não precisa de alguém, que não precisa de pessoas. E é bem interessante o tema de se conectar com Deus, mas a gente também precisa entender que a gente precisa se conectar com outras pessoas também, né? Não é só entre eu e Deus, mas é entre eu e o pastor Moura, é entre eu e a pastora Eunice, é entre eu e a MSBN, além da minha conexão com Deus. Então, eu vivi essa experiência de cair por não me conectar com outras pessoas. Aí, há cerca de 3 a 4 anos atrás, foi quando eu conheci a neta do pastor Moura, né, Exato. assim, essa é uma família que me ajudou bastante. O pastor sabe o início da minha caminhada, onde eu reiniciei a minha caminhada com Cristo. Foi uma família que me ajudou bastante, foi uma família que me trouxe de volta para os braços do Pai, foi uma família que me trouxe de volta a esse momento a essa experiência de entender que eu preciso de outras pessoas, né. Então foi graças a essa família que eu entendi que eu também preciso de pessoas, né, eu preciso do corpo de Cristo para eu funcionar. Não é só eu e Deus, mas sou eu, Deus e essa família que é a MSBN me deu. Inclusive, eu fiz parte dessa sua história, porque, juntamente com a Emily, né, eu batizei a Emily, a pastora te batizou. Então, Sim, o batismo teu foi um ato, assim, muito significativo pra gente, isso já há 3 a 4 anos sim, atrás. nessa faixa. Aí você aceitou Jesus lá no Brasil, mas se batizou aqui, está caminhando com Jesus aí, tem sido uma experiência fantástica e a gente glorifica a Deus pela a sua vida, né. Estamos falando sobre conexão, né, conexão não tão somente com um amigo, com um irmão, com a igreja, mas principalmente a Com conexão Deus. direta com Deus. E fala um pouquinho aí, Sérgio, o que mais te marcou nessa sua caminhada com Jesus até aqui? Bom, eu acho que o mais interessante, assim, a experiência que mais me marcou foi a primeira experiência. Eu creio que, assim, para todo mundo é a experiência mais gostosa de se viver, né, quando eu estava perdido, quando eu estava afundado e Deus me encontrou, foi, assim, na pior fase onde eu conheci Ele, onde Ele se mostrou, onde, eu iniciei a contemplação, a glória dele. Assim, para mim foi uma experiência maravilhosa viver isso, foi uma experiência muito gratificante quando, eu estava na pior fase da minha vida, quando eu estava vivendo a pior parte, quando eu estava no fundo do poço mesmo, onde eu não acreditava mais ter continuação, onde eu não acreditava mais ter, um motivo para continuar, quando eu não acreditava mais ter um caminho para seguir. Foi quando eu conheci a Cristo, quando Cristo se revelou a mim, quando eu vivi a minha primeira experiência com Ele, quando eu entendi quem era Cristo verdadeiramente, né? Não só aquele Cristo que eu escutava os pastores falarem, não era só aquele Cristo que eu escutava, que eu via nos desenhos cristãos, que eu via nas novelas cristãs, que eu via nos filmes cristãos, não era só aquele Cristo que as pessoas falavam por aí, mas foi um Cristo verdadeiro, quando eu realmente entendi que ele está vivo, quando eu realmente entendi que ele me ama, quando eu realmente entendi que a graça dele é sobre a minha vida, foi quando eu vivi a minha primeira experiência e, assim, é algo marcante, eu não esqueço disso.
nunca mais na minha vida. E assim, para mim essa foi a maior de todas. Isso aí é gratificante demais, né, quando a pessoa tem uma experiência, porque você é a prova disso que volta e meia nós falamos, né, primeira carta que Paulo escreve a Coríntios capítulo 5 15, no verso 17, 5:17, exatamente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. nova criatura é. Ou seja, ele se conectou de fato com Deus. Ele se entregou de corpo e alma. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é uma experiência que a gente também compartilha. Eu, por exemplo, a minha experiência foi o dia que eu aceitei Jesus, isso já há 46 anos, acho que é um pouco mais da tua idade, 2 vezes a tua 2 idade, vezes a não minha é? idade. E eu me recordo que a primeira experiência que eu tive, depois de 3 meses que eu tinha aceitado Jesus, uma quinta-feira, um senhor, Antônio Nora, já dorme no Senhor, é a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, nunca sabia o que que era uma pessoa evangélica. Porque aos 17 para 18 anos eu não sabia o que que era uma igreja evangélica. Eu ia na igreja católica, mas eu ia por ir, mas não tive nenhuma experiência com Deus até então. E naquele dia eu me lembro que eu aceitei Jesus numa quinta-feira, chorei muito. Quem me ganhou foi a minha sogra, que também já dorme no Senhor, e eu fico até emocionado. Tantos anos se passou, mas eu devo a minha vida, primeiramente a Jesus, depois a minha sogra, que me ganhou para Jesus. Ela que levou a palavra, ela que me aconselhou, ela que me ajudou. E tanto é que, né, ela levou eu no primeiro dia na igreja, como nós estamos aqui tendo esse primeiro encontro, né, do Aham. podcast aqui, ela também me pegou e levou lá na igreja. E eu chorei do começo do culto até o final. E no final levantei a minha mão, aceitei Jesus. Foi uma experiência tremenda. Mas a segunda experiência que eu tive foi quando o pastor me chamou para dar uma palavra. E eu fiquei um tanto emocionado, diz: "Meu Deus, vai ser o primeiro dia que eu vou subir no altar, eu vou me preparar". Eu me lembro até hoje que eu li Mateus 25, não é? 11:25, né? "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". E eu fiz algumas anotações ali, peguei a Bíblia, anotei toda aquela empolgação, coloquei uma gravata pela primeira vez. E quando eu cheguei no altar, quando eles me chamaram, cheguei no altar, eu abri a Bíblia e cadê que eu achava aquelas anotações? Eu fiquei apavorado, desesperado. Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E olhava para a igreja olhando para mim e Esperando, né? desesperando alguma coisa. Eu digo, e agora? Uma experiência que você não esquece, pode passar o tempo que passar. Dentro de mim eu disse, não, eu não posso continuar. Mas o Espírito Santo falou assim, não, você será um pregador da palavra. Então aquilo ficou E hoje marcado. está sendo cumprido, né? E hoje está sendo aí realizado, inclusive com este podcast aí, com certeza nós teremos outros podcasts. E hoje Deus está trabalhando na minha vida como trabalhou na tua. E com certeza nós estamos aí trabalhando com a igreja MSBN aqui. E é bem Hoje você, mas outro dia pode ser outras pessoas que com certeza vai ser edificados com essa palavra. e é bem interessante como a gente compartilha, né, a primeira experiência é sempre a mais marcante, né. A gente nunca consegue esquecer essa sensação de ser encontrado por Cristo. Eu acho que, assim, é algo que todos nós cristãos compartilhamos. É algo que nos une a essa experiência de a primeira vez que eu conheci a Cristo, a primeira vez que eu vi a Ele, a primeira vez que eu senti a presença dele, a primeira vez que eu entendi que Ele realmente está vivo. Eu escutei uma história bem interessante esses dias, que aconteceu há cerca de 7 anos atrás, lá em Gaza. Uma família de pastor, missionários, né, estavam em Gaza e esse casal, eles foram come iniciou uma perseguição, né, a essa família e eles foram sequestrados por um grupo terrorista. E em um determinado momento estava esse casal, a esposa e 2 filhos,
E eram dois sequestrantes e eles pediram para ele se ajoelhar diante de sua família e falaram para ele que ou ele negava a Deus, ou ele negava esse Deus, essa existência de Deus e morria, ou se ele não fizesse isso, ele iria morrer. Se ele fizesse, ele continuaria vivo. E se ele não fizesse, ele seria morto na frente da sua esposa, na frente dos seus filhos, para traumatizar a família dele. Ele fala que não, ele começa a ser torturado diante dos olhos dos seus filhos e ele vendo as lágrimas escorrerem nos olhos dos filhos, ele se levanta e fala assim: "Não, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou fazer o que vocês querem". E quando ele fala isso, a mulher dele se levanta e ela fala assim: "Eu prefiro um marido morto e fiel a Deus, do que um marido vivo e covarde". Covarde. Então ele se ajoelha de novo e fala assim: "Eu nunca vou abrir mão do meu Deus". Aí ele é morto na frente dessa família e, assim, se passaram anos, a esposa dele, inicia um projeto, inicia uma igreja, e 2 anos depois o assaltante que sequestrou ele, que matou o marido dela, a procura ela e fala com ela assim: "Eu quero saber quem é esse Deus, porque há 2 anos que eu não consigo dormir". Há 2 anos eu não consigo esquecer Aquela a cena. o rosto do seu marido falando que morre, mas não nega esse Deus. Eu quero saber quem é esse Deus que vocês preferem morrer do que negar ele. Eu não consigo viver mais sem pensar nisso. E ela apresenta esse Deus para ele, e hoje ele é pastor, e hoje ele é missionário em Gaza, que foi o lugar onde ele matou esse pastor. Então, assim, é muito incrível como essa primeira experiência, quando nós nos conectamos com Deus a primeira vez, tem esse poder maravilhoso de mudar as nossas vidas, independente de quem nós somos, independente de um ladrão, de um assassino, de uma pessoa boazinha. Essa primeira experiência, ela transforma o nosso coração e muda a nossa vida para sempre, né? Exatamente, porque, na verdade, quando a pessoa se conecta com Deus de todo o seu coração, ela precisa ter testemunho, ela precisa contar algumas novidades do que aconteceu. Quantas pessoas hoje parece que se conectou com Deus, mas não tem nada para contar, não tem uma experiência. Muitas pessoas se conectam com Deus, mas Superficialmente. superficialmente, aleatoriamente, porque muitos querem ter fama, querem ter sucesso, querem ter muito like, muito, como E é que diz? esquece o real evangelho. Esquece o real evangelho. Então, a conexão que nós estamos aqui hoje começando na igreja MSBN Church aqui de Boston é algo verdadeiro. Essa sua experiência que você contou, a experiência desse pastor, a experiência do pastor Moura há 46 anos atrás. Então, tudo isso traça um destino que a pessoa é conectada com Deus. A pessoa é aquela pessoa que está vivendo com Deus. Bem, nós estamos aí entrevistando o Sérgio Filho, que é líder da juventude aqui da igreja MSBN Boston, e aonde tem feito um bonito trabalho, continuará fazendo. Eu espero que o testemunho que ele está contando, com certeza tem impactado o meu coração, vai impactar o teu também, você que está aí acompanhando aí este primeiro podcast aqui de Boston, da igreja MSBN Boston. Bem, Sérgio, qual é o conselho que você dá para a juventude? Porque você é um rapaz bem novo, tem se alinhado com Deus, tem se conectado com Deus. Qual é o seu maior conselho ou melhor conselho para os jovens que, porventura, vão assistir aí esse podcast? É, como o nosso tema é conectar-se com Deus, eu creio que o maior conselho que eu tenho para a juventude é buscar a se conectar verdadeiramente com Deus. É entender quem é esse Deus que vive no nosso coração, um Deus que abriu mão, né, do seu trono para descer na terra, se fez carne, habitou em nosso meio e, além de habitar em nosso meio, ele se tornou Emanuel, um Deus que não só anda do nosso lado, mas um Deus que vive dentro de nós.
Então, o meu conselho é buscar se conectar com esse Deus, buscar conhecer esse Deus verdadeiramente, como o pastor falou, não só buscar por uma fama, buscar por um Alguns likes na conhecimento internet. superficial, por likes na internet, mas conhecer quem é esse Deus de verdade, saber quem é esse Deus que eu estou contando a minha experiência e o que eu sempre falo com a juventude, que eu sempre falo com os nossos jovens, é que nós precisamos nos tornar testemunhos, né? Lá em Atos, no capítulo 1, no verso de número 8, a Bíblia fala que através do Espírito Santo nós receberíamos poder para testemunhar sobre Cristo. Então, o que eu sempre falo com a nossa juventude é que nós não queremos formar só pregadores, nós queremos formar testemunhas de Cristo. Porque o testemunho, ele não só fala daquilo que lê, não só fala daquilo que escuta, mas ele fala daquilo que ele vê, que ele ouve e que ele vivencia com Cristo. Então, meu conselho é que nós possamos nos conectar com Deus e viver experiências, entender a Cristo e testemunhar sobre Cristo para a nossa nova geração. A gente escuta muito que a nossa geração é uma geração caída, é uma geração perdida, é uma geração destruída, mas eu creio no poder que a nossa geração tem. Eu creio que nós somos a geração que prepara a volta de Deus. Eu creio que a nossa geração é a geração que clama Maranata. Lá em Apocalipse fala que no fim dos tempos a noiva e o Espírito dizem vem. E eu creio que a nossa geração é a geração que clama juntamente com o Espírito Santo pela volta de Cristo. Eu creio que a nossa geração é a geração que vai trabalhar com vigor e com força para levantar o nosso povo e trazer a presença do Espírito Santo de volta para a nossa igreja, para o nosso povo. Então, esse é o meu conselho para a nossa geração e é o que a gente tem tentado trabalhar em cima com a juventude aqui da MSBN de Boston. Maravilha! Aí as palavras do Sérgio Filho, líder da juventude aqui da igreja MSBN de Boston, e hoje é o nosso primeiro entrevistado, inclusive o primeiro podcast aqui da igreja MSBN Amém. Boston, que teremos outros, não é, com certeza, e o Sérgio sempre estará participando aqui. Porque hoje em dia a gente vê, Sérgio, muitos jovens que gostam só de balada, bebida, sexo, farra, e esquece de Deus. Esta é a grande verdade. A juventude hoje não olha para esse prisma que você está olhando, que é Jesus, que é se conectar-se com Deus. E todos nós precisamos dessa conexão. E quanto mais conectados com Deus, melhor é. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha nesse lado. Aí você lembra quando é que você foi batizado no Espírito Santo? Que eu tenho uma experiência que eu um dia busquei e recebi. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, da sua experiência no batismo no Espírito Santo. Lembrando que a nossa igreja é a igreja pentecostal, é a igreja avivada, Sim. não é a igreja tradicional. A tradicional não se importa muito no Espírito Santo, mas nós, como pentecostais, nós sempre lembramos que o Espírito Santo, ele realmente quer trabalhar aí no nosso meio. Você tem essa experiência aí para contar para nós? É uma experiência bem interessante, né? Porque assim, quando eu comecei a caminhar na igreja, e é interessante porque eu falei que eu vivi as minhas primeiras experiências na igreja católica, e geralmente quando a gente fala sobre a igreja católica, poucas pessoas pensam numa igreja católica que enfatiza os dons espirituais, por exemplo. Né, mas existe hoje uma linha católica que a gente chama de igreja católica carismática, e a minha igreja era uma igreja carismática, e a igreja carismática ela é uma igreja que ela enfatiza muito, assim como as igrejas pentecostais, eh, os dons espirituais, né? A busca pelo batismo no Espírito Santo, a busca por nos conectarmos e usarmos esse poder, assim como eu falei lá em Atos 1, no capítulo 8, fala que através do Espírito Santo nós receberíamos poder para testemunhar sobre Cristo, né? Então, assim como a igreja que eu fiz parte lá atrás, ela tinha essa visão de recebermos poder através do Espírito Santo para fazer a obra de Cristo, né? E quando eu entrei, eu ficava vendo o pessoal assim falar sobre os dons espirituais, eu ficava vendo o pessoal Falando em falar línguas. em outras línguas, eu via o pessoal profetizar, eu via. Aí até um certo dia eu contei na igreja, esses dias eu cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, vocês falam numa língua que só vocês entendem.
Vocês falam, sobre o futuro das pessoas. Vocês falam algo que só Deus sabe e ele conta pra vocês. Vocês só podem ser o X-Men. Vocês só podem ser super-heróis, né? Aí aquilo me começou a me fascinar e eu falei, aí ele me deu um conselho que eu nunca vou me esquecer, e ele falou assim: "Olha, é bem interessante o que a gente vive e sabe qual que é o melhor? Você também pode viver isso, né? Deus ele não tem filhos preferidos. Então tudo aquilo que nós buscamos da parte de Deus ele também pode te dar. Então, assim, aquilo que eu tenho, ele pode derramar sobre você. Ou até melhor, ele pode derramar uma unção dobrada sobre a sua vida, né? Assim como o caso de Elias e Eliseu. Aí foi aí que eu comecei a minha busca e comecei a estudar sobre os dons espirituais, tanto que quem acompanhou as minhas pregações no último ano viu que eu preguei muito sobre o Espírito Santo, que eu preguei muito sobre o profético, que eu preguei muito sobre os dons espirituais, Santidade. sobre santidade, né? E assim, porque eu gosto muito dessa área, eu tenho estudado muito sobre a questão dos dons espirituais, eu tenho estudado muito sobre a busca pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo sobre a adoração, e eu creio que através disso a gente é revestido, né, por esse poder. E foi aí que eu comecei a buscar, comecei a estudar e comecei a orar, né, para poder ser revestido por esse poder. Eu falei, se eles podem, eu também sou filho de Deus, eu também posso ser revestido por esse poder. Então, em um certo dia, a gente estava no momento de adoração e foi quando eu comecei a sentir algo sobre o meu corpo e eu comecei a sentir algo que eu não sentia antes. Parecia que o meu corpo tinha ficado dormente, né? E eu comecei a orar e falar com Deus: "Pai, me enche do teu espírito, me enche da tua graça, me enche da tua glória". Eu falava com ele: "Eu sei que nós já estamos cheios do Espírito Santo, mas eu quero viver algo novo, eu quero viver uma experiência nova". E a gente tem falado bastante, né, esse ano sobre viver algo novo. E eu comecei a pedir para Deus: "Pai, eu quero viver algo novo, eu quero uma experiência nova, eu quero ser testemunha". Então eu quero ser testemunha daquilo que eu também vivi, não só daquilo que as pessoas me contam, mas de uma experiência que eu também vivi. E foi aí que eu comecei a ser revestido e foi aí que eu comecei a viver essa experiência, que eu comecei a falar, né, em outras línguas, foi aí que eu comecei a experimentar desse novo de Deus sobre a minha vida. E assim, isso mudou a minha vida daquele dia até hoje. A minha vida tem sido cada vez mais edificada através dos dons e eu tenho buscado cada vez mais, e incentivado também. Então aí vai um segundo conselho para a nossa juventude. Eu tenho incentivado os nossos jovens a buscar o Espírito Santo e a trazer de novo a presença de Deus para o nosso meio, a trazer assim esse lugar de adoração, esse lugar onde nós buscamos e entendemos que o Espírito Santo não só encheu a Cristo lá atrás, mas que ele também nos encheu e hoje nós compartilhamos do mesmo Espírito que trouxe Cristo de volta dos mortos. Esse Espírito hoje vive dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, e nós podemos experimentar o Emanuel, né? Deus conosco, Deus que vive dentro de nós. Maravilha, isso aí, Sérgio, com a palavra ajudando aí a juventude, porque na verdade já estamos quase chegando ao final do nosso podcast, mas tem alguns minutinhos ainda. Na verdade, tem gente que tem dificuldade de conectar-se com outras pessoas, tem dificuldade de conectar com a própria igreja e muito mais ainda, dificuldade de conectar-se com Deus. Qual é o conselho que você dá para os jovens? Como que esses jovens, principalmente aqui da região de Boston, Massachusetts, vai estar conectando com Deus? Você como líder da juventude, você pode dar um conselho, ajudar essas pessoas de que forma elas possam encontrar a igreja, o local, o seu e-mail, o seu contato, para que o jovem esteja assim agregando para que possamos juntos conectar-se com Deus? Eu sempre falo com os meninos aqui do nosso grupo que o Cristo que a gente busca, né, o Deus que a gente busca, que a gente fala sobre, ele é um Deus que já tem de tudo. Sabe, às vezes a gente olha e fala assim: "O que que a gente vai dar para Deus, se Deus ele é o dono do ouro e da prata,
Se Deus ele é um Deus que já tem tudo, o E que que a não gente pode precisa de ele não nada. precisa de nada, é essa a nossa o nosso pensamento, mas a gente vai ver que o Deus que a gente tanto fala, ele é um Deus tão humilde que a única coisa que ele quer é um coração aquebrantado. A única coisa que ele busca desde o início é o relacionamento. Então, assim, para a gente se conectar com Deus, a gente só precisa entregar a Ele um coração aquebrantado. A gente só precisa entregar a Ele um coração arrependido de verdade, arrependido verdadeiramente. A gente precisa entregar a Ele um coração disposto a adorar a Ele, a glorificar o nome dEle. E assim, a gente tem feito um trabalho relacionado a isso, né? Você pode encontrar lá no nosso Instagram, que é o MSBN Youth de Boston, né? É MSBN Boston Youth. A gente tem trabalhado sobre isso, a gente tem um projeto agora para o ano de 2025 que é gerar conteúdo para esse Instagram relacionado exatamente a esse contexto, né? De se conectar com Deus, como se relacionar com Cristo e, assim, a gente está passando para nossa juventude essa ideia de que a única coisa que a gente precisa entregar para Deus é um coração aquebrantado. E assim a gente se conecta com Ele, assim a gente encontra e a gente vive o melhor de Deus. Porque é sobre isso, a gente vai ver que Jó, na história dele, Deus permite com que ele viva tudo que ele viveu, porque ele conhecia a Deus por falar. Ele conhecia a Deus porque os pais deles falavam sobre isso, porque os vizinhos falavam sobre Deus, mas ele nunca tinha se conectado verdadeiramente com Deus. Então Deus permite ele viver uma experiência e no final ele fala assim: até hoje eu te conhecia porque você é o Deus de Jacó, é o Deus dos meus pais, mas hoje eu te conheço de verdade. Hoje eu sei quem é Deus verdadeiramente. Então, assim, o que a gente tenta trazer para a nossa juventude aqui no nosso grupo de jovens da MSBN é que Deus ele está aberto a se relacionar com cada um de nós. Ele está aberto a, independente de qual é a nossa vida, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, independente se eu tô neste exato momento, se eu estou vivendo uma vida de santidade ou não, ele está te buscando, ele te ama. Assim como ele me ama, ele também te ama. Assim como ele me encontrou, ele também busca te encontrar. Assim como ele encontrou o pastor Moura há 46 anos atrás, ele também busca te encontrar, porque você também é filho dele. Você também faz parte dessa família, você também faz parte, né, dessa obra que ele tem aqui na terra. Então, mas o que ele precisa de você é que você entregue a ele um coração aquebrantado, é que você entregue a ele um coração disposto a se conectar, um coração disposto a amar a ele verdadeiramente. E quando a gente faz isso, é só contemplar, é só começar a contemplar a beleza dele, contemplar a glória que ele tem para derramar sobre a nossa vida. Maravilha. E como que o jovem, que está te ouvindo, diz: "Olha, eu gostaria muito de estar participando", como é que faz? Você pode passar o endereço das reuniões aqui do nosso GEF, também dos cultos da juventude, o endereço da igreja, fique à vontade. Passar o seu e-mail, o seu contato, telefone. Olha, a gente tem o Instagram, que é o MSBN Youth. Aí lá a gente vai sempre manter vocês informados. Os nossos gaffes acontece uma quarta-feira sim, a outra não, às 8 horas da noite, aqui na 48 Cabot Street, em Everett. Na verdade, é todas as quartas, né, vai ter É, o GEF dos velhos e o GEF dos dos novos. jovens. Então assim, acontece todas as quartas, igual o pastor falou, o GAF, né, da Que é o grupo de MSBN. estudo É familiar, não um, é? gru- é um grupo de estudo familiar onde a gente se reúne para poder se conectar com as pessoas, igual eu falei, onde a gente se reúne para poder ter um tempo de mesa. É a igreja nas casas. Então a gente tem todas as quartas-feiras, porém o dos jovens é uma quarta-feira sim, a outra não. E a gente, às 8 horas da noite, nesse endereço que eu citei, e a gente mantém sempre informado lá no Instagram. Então, para você saber qual a quarta-feira que vai ter o nosso GAF dos jovens, é só você acompanhar a gente lá no nosso Instagram. No Instagram também a gente sempre disponibiliza qual vai ser a data do nosso culto
Até então a gente vai ter um culto por mês, né, no nosso templo. Aí a gente vai manter informado o local, o horário e qual dos sábados será lá no nosso Instagram. Então Pelo vai menos uma vez por mês, no sábado, será o culto da pelo menos juventude. uma vez por mês no sábado. Então a gente vai deixar aqui na descrição, a gente vai deixar informado o horário, o local e o nosso Instagram. Aí para você saber qual sábado vai ser o nosso culto, é só você entrar lá no nosso Instagram e a gente vai deixar informado o local e a data e o horário. E eu já vou falar o local da nossa igreja. Isso aí. Igreja MSBN aqui de Boston, fica na 493 da Lincoln Avenue, em Salgos. A reunião nossa é todas as sextas-feiras, às 8 horas, que é o culto de avivamento, o culto de vitória, o culto de milagres. E domingo, às 10 a.m., ou seja, pela manhã, nós temos um grande café para receber ali os jovens, pessoas de meia idade, pessoas de idade, não é? Para estar com a gente, que é o E culto da tem família. sido bênção, né? Tem Tem sido sido maravilhoso os nossos cultos. maravilha, pura maravilha. E às 10 o café e às 10h30 a reunião da família, o culto da família, onde nós estamos ali todos os domingos para adorar a Deus, conectar-se mais com Deus, porque nós sabemos que Jesus está às portas e nós precisamos fazer mais para Deus. É isso, né? Assim foi o primeiro podcast da Igreja MSBN aqui, apresentado pelo pastor Moura, entrevistado meu amigo Sérgio Filho, que é Foi o uma líder da honra. juventude aqui da Igreja MSBN Boston. E, é claro, você quer entrar em contato conosco, é só você anotar aí o telefone, 774-417-9121. Pastor Moura, esse é o telefone do pastor Moura, 774-417-9121. E assim nós vamos estar encerrando. E lembrando também, né, que as pessoas devem se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Tem um negócio de sininho lá também ou não? Tem o sininho também no Tem que Instagram, no tocar, YouTube. Tem tem que que tocar o sacudir o sininho. sininho, né? Toca o sininho e tá tudo certo. Gente, então este foi o primeiro podcast aqui da Igreja MSBN Boston. Hoje nós conversamos aí, ouvimos uma palavra tremenda, o testemunho do Sérgio Filho, e logo, logo nós teremos outros podcasts aí que estaremos abençoando você. Deus abençoe, grande abraço, fique com Deus. As suas considerações finais aí, Sérgio. Foi uma honra poder participar do primeiro podcast. Eu creio que vai glorificar muito o nome de Deus. Deus será honrado através desse podcast. E você não pode ficar de fora daquilo que a gente tem vivido aqui na MSBN de Boston. Nós temos vivido dias maravilhosos, nós temos vivido momentos maravilhosos e você não pode ficar de fora. Então acompanhe a gente lá no Instagram MSBN Boston, para você ficar ligadinho nos nossos horários, nos nossos dias de culto e você poder experimentar do que a gente tem experimentado. Eu ia falar, o MSBN Boston é da igreja, tem da igreja e também tem dos jovens, né? Que é o MSBN Boston Youth. Esse é dos jovens. Esse é o nosso E Instagram da dos igreja? jovens. E o da igreja é o MSBN Boston. Exatamente. Tá aí então, gente, olha, gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.